Bem-vindos ao Hum. episódio número 85 de Vocês e Companhia. Comigo, como sempre, num feriado, não está chuvoso, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá, meu. Não está chuvoso hoje, mas ontem, poça, caiu o Carga Trindade. Ontem foi o caos em Lisboa, pá. E- Eu estava de mota, por sorte estava equipado, mas parecia um pintainho, pá. Porra. Eu, por acaso fui a um evento do CFA ontem, e em Telheiras, ali ao pé do Diogo, Não e disseste nada. eu não disse É, nada. este gajo é assim, este gajo é assim. Mas como estava a chover, decidi não ir de moto e fui para lá, fui do Uber. Mas depois para voltar, estava complicadíssimo arranjar um Uber, porque também as estradas estavam cortadas com as inundações que houve. Estava a ver que tinha de vir a pé. Isso aí estive Yeah. a ver, pá, são 2 horas a pé, ainda se faz. Mas não. Isso foi a que horas? Porque eu também fui jantar fora e tive que vir do Príncipe Real a pé porque não havia nem Ubers nem bolsos. Isto foi, pá, para aí meia-noite, para voltar foi para aí quase à meia-noite. Pois, mais ou Estava menos. muito difícil. Mas a cena é, depois eu vim a pé e não havia trânsito nenhum. E estávamos a pensar, se calhar não estão a trabalhar super ocupados, que já tiraram foi à noite e não estão a trabalhar, porque não havia trânsito nenhum, é curioso. À noite, já para aí à 1 da manhã. Hum. Malta, então, está tudo esta semana, além da chuva. Olhem, eu vi uma coisa engraçada. O nosso bom Elon Musk, isto anda sempre este gajo aqui, não é? A dizer que a Neuralink, que é a sua empresa de implantes cerebrais, pode restaurar a visão de pessoas que foram sempre cegas. Eu não vi mais sobre isto. Isto era só uma partilha, um print screen no Twitter que eu vi, mas eu já tinha visto e até como é que se chama aquele que cantou, o Stevie Wonder, andou a experimentar aqui há uns anos atrás, junto com outras pessoas, uns óculos, porque eu sei saber nada disto e posso, o meu grau de conhecimento nisto não é muito grande, mas para pessoas cujos são os olhos que estão danificados e não os receptores no cérebro, se substituírem os olhos e arranjar-lhes uns óculos com câmaras que ligaram aos receptores do cérebro, eles conseguiam alguma coisa parecido com visão. Não era uma visão tão perfeita como a nossa, mas acho que conseguiam ver manchas e claridade e sombra. Portanto, não é novidade isto da Neuralink, já existia avanços científicos em relação a isto, mas não deixa de ser espetacular. Que uma pessoa que nunca viu, eventualmente consiga vir a ver. O que aquele senhor que nós falámos aqui há uns tempos, que era um arquiteto que virou cego, que o Gonçalo nos falou, pelos vistos não ia querer, porque estava se calhar nem quer que esta coisa vá para a frente, porque ele gosta muito do trabalho dele, como arquiteto especialista em edifícios feitos a pensar nos cegos, basicamente. Exato. De ser cego acabou por ser a parte principal da identidade dele, não Uhum. é? A ligar à profissão também. Trouxe-lhe relevância. Trouxe relevância, sim. Mais coisas da semana, o que é que têm visto? Olha, É, um ouvinte nosso, vocês conhecem o Pedro Barata, mandou a notícia de Giro, fez o quê? Trading statement, o que é que eles querem nos explicar o que aconteceu? Pá, Diogo. eu posso explicar, mas até porque disclosure, eu tenho ações de giro e aumentei consideravelmente a minha posição. Vamos lá ver se vai correr bem ou não vai correr bem a longo prazo. Eles basicamente apresentaram duas coisas. Houve um trading statement onde eles basicamente baixaram ligeiramente as revenues para o último trimestre, porque está a haver menos atividade, o pessoal está a transacionar menos, há menos comissões, mas em termos de lucro, na verdade, até se mantém. Ou seja, eles anunciaram que as revenues vão baixar ligeiramente, mas o lucro se mantém porque, como o BCE tem andado a subir as taxas de juros, eles estão, no fundo, compensa a perda que estão a ter nas comissões, vai ser compensada pelo que estão a ganhar com os depósitos. Portanto, na verdade, até foi assim um mixed feelings. Acho que não afetou em nada o lucro final anual. A parte pior, que eu acho que foi por isso, honestamente, que caiu 40%, foi eles anunciaram que tinham sido auditados pela Bafin, houve um special audit pela Bafin. Um, que é bafinho.
a Bafin é tipo o Banco de Portugal alemão, não é? Quer dizer, não é bem, mas é. Sim, é o regulador bancário alemão. Bancário, e bancário também deste tipo. Financeiro. É o financeiro, exatamente. Yeah, Isto agora é relevante porque a DGIR não é só um broker, eles também são uma entidade bancária. yeah. Eles têm a licença bancária e têm o broker, a corretora. Pronto, e basicamente o que eles anunciaram foi que, em termos de contas, não houve nada apontado a parte do banco da Bafin. O que a Bafin apontou foi em questões organizacionais. E basicamente eles deixaram. Isto para quem não sabe a história, mas a Flatec, que era uma corretora alemã que tinha a licença bancária, comprou a Giro no final de 2020. Aí integrou a Giro, pá, e entretanto, nos últimos ano e meio, 2 anos, os gajos cresceram, tipo, imagina, de 400 mil clientes para 2 milhões e meio de clientes, sabe? Tipo, assim, uma brutalidade. E basicamente, a Bafin, o que vai reportar foi que eles, eu nem sabia que isto era um termo técnico, mas que eles deixaram de ser uma Small and Non-Complex Financial Organization. Pá, e que portanto tinham que alterar métodos internos, tipo de compliance, reporting, havia uma data de coisas em termos deste nível, um, que eles estão a obrigar a Digir a fazer, mas que, mais uma vez, eles disseram em termos de contas, de auditoria financeira, pá, eles não tiveram nada a apontar, nem meteram nenhum restringimento ao crescimento, portanto, à atividade comercial, como eles dizem, portanto, estão à vontade para termos de atividade comercial. Pá, eu acho que o mercado, eu acho que aqui houve duas coisas. Primeiro, houve um pânico de pá, os alemães ultimamente têm tido vários casos complicados, tipo Wirecard e coisas do género, É, e há assim um pânico associado. E depois não sei se as pessoas não ficaram um bocado intrigadas. Depois de. Eles anunciaram isto no sábado, pá, e a ação na segunda-feira caiu 40%. E eles, ao meio-dia de segunda-feira, lançaram uma press call de urgência, tá a ver? Tipo, que não deviam estar à espera daquela reação do mercado. E até uma das perguntas que lhes fizeram foi porque é que eles não avisaram, tipo, que estavam a ser auditados pelo Bafin, que já não tinham avisado. Pá, é, o que o CFO disse, eu por um lado percebo, por outro lado, pronto, isto também é um pau de dois bicos, foi. Pá, que se eles tivessem anunciado ao início, eu acho que ainda ia gerar mais incerteza, que era do género, eles quiseram esperar que a auditoria acabasse, para eles terem os resultados, o report da Bafin, para saber o que é que estava bem, o que é que não estava, e medidas concretas, do que estar a anunciar ao mercado que estamos a ter uma auditoria, mas ninguém sabe muito bem o que é que isto vai dar, e que seria muito mais incerto. E eles não tinham muito mais informação para dar aos é incrível investidores. que não tenha havido fuga de informação. É Com- verdade, é pá, verdade. imagino que muita gente, muitos dos empregados sabiam, e mesmo muita gente do lado do Bafin também saberia, não ter havido fuga de informação é notável. Yeah. Outra Ah, coisa a outra, diz no isso. release foi que eles exigiram um reforço do capital colocado no banco, não foi? Yeah. Mas que foi de fundos próprios, ou seja, portanto, aquilo tem, ou seja, eles não fizeram nenhum aumento de capital. Eles têm a holding e a holding detém o banco. E eles passaram basicamente 50 milhões que tinham na holding de fundos próprios, que já existia na empresa, para o banco. Ok? Ou seja, não houve nenhum aumento de capital na empresa. Yeah. Das reservas da holding é que eles reforçaram a parte do banco. A única eventual chatice é que podia ser dinheiro que eles podiam distribuir, não é? Ou comprar ações ou distribuir dividendos, e estão a prender ali mais Uhum. 50 milhões, que eles dizem que, eles depois também explicaram porquê, que esperam que seja uma prisão de capital temporária, porque tem a ver com a maneira como eles calculam um risco, e pá, isto é uma questão muito mais técnica, que a BaFin não lhes estava a permitir calcular o risco daquela maneira enquanto não mudasse um tipo de processos, e que eles agora no próximo ano vão mudar esses processos, depois vão voltar a pedir esse estatuto, e depois isso provavelmente, se o tiverem, vai permitir esse release desse capital. Um, mas pronto, mas basicamente foi isto. Pá, e acho que o mercado assustou-se demasiado, na minha opinião, pá, em termos financeiros, não houve nada de diferente. Eu acho que eles estão muito bem preparados para o próximo ano.
eles, neste momento, ao preço atual, a empresa está a um PER de 7, ao lucro, pá, se analisares, eles tiveram 50 milhões de net profit, não, já nem estou a falar de nada. 50 milhões no primeiro half, Não é com aqueles ajustes. não é com ajustes nenhum, é net profit. Tiveram 50 milhões na primeira metade do ano, portanto, se analisares, e na verdade, se calhar até pode ser um bocadinho mais, porque o último trimestre acaba sempre por ser um bocadinho melhor, apesar de eles agora estarem a dizer que se calhar não vai ser, mas pronto, se analisares, são 100 milhões de lucro este ano. Pá, e a empresa está a 700 milhões, acho eu, o market cap. Portanto, estão um PER de 7. Pá, e a juntar a isto, quer o CFO, quer o CEO, na segunda-feira, quando isto caiu 40%, cada um deles comprou do bolso, do dinheiro próprio do bolso deles, um ano de ordenado em mais ações. Eles já têm 4% da empresa, os dois juntos, e cada um deles comprou mais um ano de ordenado. Portanto, o CEO pôs quase 300 mil euros a comprar ações e o CFO 150 mil euros a comprar ações. Portanto, também demonstra alguma confiança no negócio e eu acho que são dois motivos. Por um lado é para mostrar confiança, não é, ao mercado, mas por outro também só fariam isso se acreditassem, não é? Que a coisa está não está não está aí com problemas sérios. E pronto, eu acho que eles, além de estar a um PER de 7, está a um PER de 7 deste ano, que eu acho que é bastante conservador para o ano, porque eles têm, além, além da parte hum, das comissões, não é? Eles têm uma segunda vertente, que é com as taxas de juros, que este ano até foram penalizados, porque as taxas de juros estavam negativas, não é? E eles compensavam os investidores até uma parte, portanto, eles tinham prejuízo até com os depósitos dos investidores. Pá, e neste momento, nestes últimos 4 meses, passou de negativos para 2%, não é? E que isto se traduz ao nível de cash que os clientes têm depositados, isto traduz num incremento de 70 milhões de euros diretos de lucro, não é? Porque isto não há aqui nenhuma despesa extra por ter este dinheiro anualizados no próximo ano. Portanto, eu até acho que este PER de 7 este ano é conservadorzíssimo em relação ao próximo ano, porque eles têm esta com a mesma atividade deste ano e com as taxas de juros a manterem-se como se estão a manter, eles vão aumentar, quase que duplicam o lucro para o ano. Pá, portanto, este é um PER de 7 que passa a ser um PER de 3 ou 4, vá, se pensares no próximo ano. Pá, sem dívida financeira, sem nada, tipo, eu uso a Giro há uma data de anos, meu. Gosto da aplicação, não, É. gosto do serviço, pá, sei que há coisas pontuais, mas isso todos os brokers têm. Mas overall, acho que eles sempre nunca houve assim grandes problemas. Pá, portanto, acho que é uma boa empresa que é um PER bastante baixíssimo e com algumas potenciais para ainda mais aumentar os lucros para o ano. E acho que o relatório e o medo é infundado. Portanto, E o que é que te reforcei. faria, o que é que te faria mudar de ideias? Dito de outra forma, que Sim. condições precisavam de existir para tu achares que o teu investment case, que acabaste de dizer, não é válido? Há duas coisas. Uma coisa seria, efetivamente, não é, a Bafin tentar questões ligadas com audito, sim, com fraude, com questões de dinheiro dos clientes não estar protegido de alguma maneira, etc, Segregado, etc. né? Exato. Que lá está, o report já foi acabado e eles não apontaram nada em relação a isso, portanto, à partida. É uma segurança extra até do que se tinha antes do report, na minha opinião, né? Porque se antes havia mais dúvidas, agora pelo menos tiveste uma entidade que verificou e que te diz que não há nada. Portanto, até é uma coisa boa. Mas se houver alguma coisa nesse sentido, sim. E a segunda parte seria eu sentir, pá, como qualquer empresa financeira, pá, eu sentir que eu acho que houve muito nisto dos investidores, mas os clientes no geral, eu acho que não houve uma perda de confiança. Acho que a maior parte dos clientes da Digir nem sequer sabe o que é que se passou. Pá, e acho que não, da parte dos clientes, porque podia haver uma fuga, não é? Das pessoas tirarem de lá o dinheiro, eu acho que nem não foi sentido, na minha opinião. Acho que a maior parte deles nem sabe o que é que se passou, nem não houve perda de confiança, nem está a querer tirar de lá o capital. Portanto, seria um bocado estas duas. Uma situação à Credit Suisse, não é? Em que houve Sim, o escândalo e os clientes assustaram-se e há várias notícias no Financial Times de que
que os clientes Yeah. começaram a tirar os capitais que tinham no banco. E além de Giro, desculpa, diz Diogo. Acho que seria só um destes dois casos. Tirando isso, pá, pá, eu não vejo. Lá está, eu vejo muito pouco risco para uma empresa que dá um pé de sétimo. Lá está, até a história competitiva é uma coisa que é interessante, que é tipo, porque a Giro e não outras concorrentes, não é? Neste tipo de empresas as pessoas normalmente elas competem, mas não competem tanto entre si, não é? Porque uma pessoa acaba por, pá, eu sou cliente de Giro, mas também sou cliente de Interactive Brokers, também sou cliente de Banca Rosa, mas elas na verdade complementam-se porque os investidores até gostam de espalhar o dinheiro por várias, portanto a competição não é uma competição tão winner takes it all, não é? Tipo, há mercado para haver mais do que uma. E eles, lá está, continuam a crescer clientes, mas, portanto, eu não sei. Acho que há pouco risco, há pouco downside. E há um potencial grande De Giro. do medo de passar e isto voltar a estar com múltiplos normais de uma empresa destas, não é? Tipo, que não é claramente 7 ou 6 ou 7, que é o múltiplo que está agora de lucro. Se tu fores ver a concorrência. Epá, o mínimo dos mínimos na concorrência, tipo um múltiplo neste momento está nos 14 ou nos 13, portanto, lá está, é um 100% ali de potencial. E Mas quem é pronto, que são os maioritários? olha, não há um maioritário, propriamente dito, há um gajo que foi o fundador da Flatec, que ainda hoje tem 18% da empresa. Depois, os dois fundadores da Giro, que a compra da Giro foi metade cash, metade stock, né? Os dois fundadores da Giro têm à volta de 8% cada. Ou seja, portanto, tens aqui 14 mais A 16. minha pergunta é: pode vir alguém a querer comprar aquilo tudo, fazer uma oferta ou não? Existe essa Hum, hipótese eh, de desbloquear valor por aí? acho difícil. Epá, falou-se disso por acaso. O maior acionista, que é o tal, mas ele só tem 18%, não é? Houve aí no início do ano, falou-se disso de haver algum private equity a querer tirar aquilo do mercado. Tipo, surgir uma proposta e ele próprio disse que estava aberto a uma proposta. É possível. Ah, sim, não sei Que a se de não Giro queria. é um ativo muito interessante, se calhar para muita gente, não só para alguma É, gente, não é? é. Mas acho que Acho que isso sim. seria o pior. Quer dizer, não seria o pior, né? Mas Hum, seria uma sim, coisa. mas assim, tu acreditas que ela pode vir a valer muito mais do que só um re-rating de alguém que compra e dá o dobro de um dia para o outro? Será isso? Dá É. o 50% mais, né? Quer dizer, acho que tem potencial para. Porque lá está, porque além disso é uma empresa em crescimento, né? Eles Uhum. estão. Epá, obviamente que estes anos foram especiais, mas mesmo este ano, que já foi um ano mais normalizado, eles estão a crescer quase 20% de Uhum. clientes ao ano. Ok, boa. Portanto, Ahn, não sei, mais meu. alguma notícia da Mas semana? aí o Jorge Cordeiro, que vê o nosso podcast, né, que diga de sua justiça. Está nisso ainda estou a dever uma opinião a Jorge Cordeiro. Mais alguma notícia da semana, malta? Acho que o Diogo já esgotou o tema dele. Opa, O eu teu odeio tema fazer já pitch. fica para a Não, próxima semana, Diogo. eu odeio fazer pitch porque uma pessoa quando fala publicamente, depois as coisas correm pior. Meu. Não, não, está Mas o que é que impecável. acham os dois? Meu? O que é que tu achas, Gonçalo? Ficas Achas, amarrado à tua ideia, para ser achas, sempre pública. achas que é uma ideia interessante ou quê? Ou que está ali Eu, apelativo? eu não analisei a fundo, mas o que tu dizes parece muito interessante. Algo que cresce, um perto de 7. E tem stickiness, tu não sais dali. Não é? Podes comprar e vender menos, não é? Obviamente isso vai acontecer com os ciclos e tudo, mas as pessoas É, normalmente não vão mudar, não vão. Sim, e é um bom, a chamada counter-positioning aos bancos, não é? Ter este serviço broker bastante mais barato, do que teres via banco. E os bancos têm dificuldade em competir com estes brokers, porque pá, não é bem o negócio deles e bem, não vais fazer as mesmas fees que faz uma Interactive Brokers ou uma de Giro num porquê? banco. Isso Porquê é é que não uma pergunta fazes? que é sempre, sim, que é sempre. Porque lá Porquê é que os está, bancos não podem baixar as FIIs? porque tu, como estavas a dizer há pouco, há aquela stickiness, não é? Quando tu não consegues baixar as fees só para alguns clientes, só para aqueles que iam sair, tens de baixar para todos. É porque Portanto, isso é uma das grandes críticas que fez, na minha opinião,
as fintech e nas fintechs junto a estes brokers, né? Terem tido tanto crescimento, que é, os bancos até têm aumentado comissões em Yeah. tudo, de uma maneira geral, nos últimos anos. Pá, Sim, é sim. tipo, tu tens uma competição a aparecer, mas tu tens é que baixar FIIs, não é aumentar, mano. Yeah. Isso faria sentido se tu tivesses a maximizar o tempo, ou a maximizar o número de utilizadores, que é o que as fintechs fazem. Mas se tu quiseres maximizar o valor do negócio, principalmente para os próximos anos, já não faz tanto sentido. Agora, para o longo prazo, é discutível o que é que faz mais sentido. Como assim? Explica-te, por favor. Isso que acabaste de dizer. Para competir com as fintechs, a disparidade de preços que terias de oferecer é de tal forma abismal, Uhum. não é? Por exemplo, Revolut, tu viajas e pagas com a Revolut no Brasil, e tens taxas muito baixas cada vez que fazes uma compra, o câmbio é feito quase ao interbancário. E numa viagem, talvez a Revolut, se gastares para aí 1.000 euros numa viagem, a Revolut fique para aí com 15 euros desses 1.000 euros em todas as transações que fazes num país como o Brasil. Uhum. Fazendo isto com uma conta de um banco em Portugal, vai facilmente para os 100 euros. Porque é cada taxinha, cada transação tem um Isso eu valor de entendo, mas custo. o que é que tu estavas a dizer? A outra opção dos bancos, qual é? A opção dos bancos é não mexer nisto, porque a diferença é tão abismal e Uhum. tem tantos clientes que nem sequer consideram mudar para a Revolut. Aham. Portanto, baixar para todos aqueles. Imagina que o banco só tem 10% dos clientes jovens e só esses é que estão em risco de os perder, porque só esses é que iriam usar a Revolut nessas viagens. Uhum. Portanto, não faz sentido É abaixar para todos. baixar para todos quando só estás em risco de perder 10 clientes, 10% de clientes. E se alguém me dizia, no outro dia, eu estava a conversar com alguém, acho que era o Luke Wobram, não tenho certeza, que é um tipo ativo no Twitter e que, por acaso não sei com quem era, Clark Street Valley. Alguém sobre uma marca de supermercados, também não sei se era a Dino, e ele estava-me a dizer, eu já comentei aqui uma vez, tipo, que é muito difícil, tipo, vem um concorrente que é um discounter, que vem com lojas muito mais baratas ou com produtos muito mais baratos. E é difícil para o que tem o monopólio acompanhar porque não tem que baixar só uma loja, não é? Aquela, imaginem que é ali em Alvalade, tem que baixar todas as lojas. E isso faz uma grande moça, faria uma grande moça se. Portanto, entretanto, estes novos que vão a undercut prices, como é que se diz em português, vão com os preços mais baixos, têm ali ainda muito tempo ou muita margem de crescimento. O ponto é se algum dia chegam a ser tão grandes que apanham os outros, como por exemplo a Southwest Airlines, que mais ninguém fazia o que a Southwest Airlines estava a fazer, entretanto ela foi uma 100 bagger, e podiam ter feito, que era mudar de, por exemplo, usar todos os mesmos aviões, como a Ryanair faz, a Southwest é uma Ryanair dos Estados Unidos, e mudar dos grandes aeroportos para os mais pequenos, para os secundários e tudo. E mesmo a ver a Southwest a fazer isto, e a Southwest a ganhar, e cota de mercado e tudo, eles não conseguiram fazer isso. E a Southwest, a certa altura, tornou-se uma das melhores empresas de sempre, com a melhor cultura, etc, etc. Até que ponto os bancos depois não são apanhados, que eu acho que não são, porque também estão a digitalizar bastante, não é? E começam a diminuir o balcão, começam, não, já começaram há muito tempo, a diminuir balcões e a diminuir custos e isso tudo, também já para acompanhar um bocadinho este avanço tecnológico. Exato. E depois tem outras vantagens de escala e tem um acesso a capital, principalmente a depósitos, mais fácil e para os bancos também é muito mais, tem todas aquelas hipotecas que realmente amarram um cliente durante o prazo da hipoteca, a não ser que o cliente refinancie. Portanto, isto sim é altamente stickness, não é? É muito. Tens uma hipoteca, vais ser cliente daquele banco durante 20, 30 anos. Uhum. Aí já é. Os bancos têm algo a favor deles também em relação às fintechs. Sim, quando fazes um crédito bancário, não é? Estás bastante ainda mais preso do que numa corretora. Mas é giro, porque depois também há corretoras e corretoras. As boas corretoras, depois também se vê, imagina, uma XTB. Isto não é na minha opinião, não é uma corretora, não é? Porque os gajos, o que vendem é o chefe deles. Muito gosta de eu debater na XTV. Epá, eu digo XTB porque é antiga e conhecida, mas há outras.
Pá, que aquela porcaria tem a rotatividade dos clientes tipo, é tipo 50%, mano. Não há, os gajos não retêm clientes nenhuns, porque os gajos. Atenção, Aqueles, nós temos um ouvinte que trabalha na XTV. Eu quero lhe dar um abraço, não vou dizer o nome dele, mas vou-lhe dar um abraço aqui. Eu não partilho da vai, opinião do Diogo que eu não conheço. eu, claro, peço Diz, desculpa, isto diz? não sei se ouviram, é a Siri do meu computador que. Não, não Não sou. sou eu. Ahm, Pá, imagina, eu não tô, eu nem conheço bem as contas da XTV, mas tudo o que vende a CFDs, não é? Aquilo acaba por ter muita rotatividade, aquilo é ir buscar dinheiro fácil e há sempre uma nova geração a vir e tem aquela rotatividade grande e tem novos clientes. Pá, e no caso dos brokers a sério, tipo a Interactive Brokers ou a Giro, etc., a taxa de retenção de clientes está nos 90%. No caso da Giro, eu vi há pouco tempo, está nos 98, qualquer coisa. Portanto, eles só perdem 1% dos clientes todos os anos. Nice. O que deve estar a um nível quase de um banco, né? Se calhar os bancos têm um bocadinho ainda mais, né? Mas está a um nível bastante elevado. Um, e Interactive Brokers eu acredito que seja mais ou menos da mesma maneira. Os clientes do ano passado são os clientes deste ano, né? Tipo, os gajos não, têm stickiness, têm bastante stickiness. Nessas coisas desse género, pá, agora vou falar de outra, que é tipo é touro e coisas do género, pá, eu acho que isso tem uma rotatividade, porque a maior parte da malta é pessoas que têm pouco dinheiro, que vão para lá, depois acabam de perder tudo, depois fecham a conta e vão-se embora. E vão copiar o James e o Jones e o não sei É. quantos e E copy traders. não estão ali a ser verdadeiros investidores, meu, porque lá está, se tu crias uma plataforma para investidores, investidores não estão a pensar a 30 anos, meu. Vão ser teus clientes durante 30 anos, meu. Tens ali, mas também não Mas fazem à muito partida, trading, né? pois é isso que eu ia dizer. Portanto, É isso que eu ia dizer. Convém que eles façam algum trade, yeah. não é? Há um pau de dois bicos. Olha, outra coisa que me poderia eventualmente ahm, ficar reticente com a de giro é se eu sentisse que eles estavam a tentar incentivar mais trading Trade, yeah. e menos. Mas eu não sinto isso da parte de giro. Eu sinto que eles têm uma parte educativa muito grande. Aliás, o que o Jorge Cordeiro faz, não é? Tem ido às universidades e às faculdades, a parte educativa de querer agarrar aqueles clientes pá, transacionam alguma coisa, mas que são investidores a longo prazo. Uhum. Eles querem esses clientes, eles não querem os outros que vão para lá e gastam dinheiro todo a não fazer nada, depois vão-se embora passar uns tempos. É. Bom, vamos Mas, passar. Não, eu ia passar de tema, mas ainda não. sim. Vamos Não, lá. não. E mesmo nesse ponto é curioso indo ver as comissões que a Interactive Brokers consegue de mim, por exemplo, e mesmo que eu não faça trading nenhum, há muitas outras comissões que eles acabam por retirar. Por exemplo, o esquema de borrowing shares, de empréstimo de ações para que outras pessoas vão curto nas ações que eu tenho. A Interactive Brokers tem um sistema de partilha do que recebem disso. Uhum. Quem vai curto tem de pagar uma fee e essa fee é repartida 50% para mim e 50% para a Interactive Brokers. E só isso já é um montante considerável. Mesmo se eu não fizesse qualquer trading, mesmo esse montante acabava por Mas, provavelmente mas- cobrir todos os custos que a Interactive Brokers tem comigo. Que pois não é. antes de dizer muito. Eu acho piada porque eu andei a ver a concorrência toda na Europa, assim, dos grandes brokers e todos eles têm licenças bancárias. Tipo, a Itália, o maior é a Fineco, há a Swiss Quote na Suíça, os nórdicos têm a Nordnet e a Avanza, que são muito conhecidos, todas elas funcionam como um banco. E Interactive Brokers acho que é a única que eu não consigo perceber se eles têm um banco ou não, se eles têm licença bancária ou não. Não, Ahm, eu acho que não Quando é que tem. nós falámos sobre isso? Não foi semana passada? Nós já- falámos sobre já- isso, que eles têm a JP Morgan, não era? JP Morgan? não, mas isso é outra coisa. Mas tu Sim, podes Ah, pôr os ativos dos clientes segregados, mas por exemplo, o cash, imagina. Uma coisa é os ativos estarem na JP Morgan, mas depois o cash, por exemplo, poder estar no teu banco, não é? Porque uhum. eu não consigo perceber como é que eles ganham com a subida das taxas de juros, por exemplo. Porque se eles não têm licença bancária, têm que tipo, entregar à JP Morgan. A JP Morgan é que tem esse cash lá e é que vai ganhar com as subidas de juros, não é? Porque eles não podem pegar nesse dinheiro, não tendo licença bancária, eles não podem pegar nesse dinheiro e, por exemplo, e fazer nada sequer, não é? Não podem ter direito à taxa de depósito, não é? Da Fed, nem não, sequer podem pegar naquilo e pôr em. mas eles têm acordos que conseguem
conseguem usar o dinheiro dos depósitos para reemprestar. Mas exatamente como é que é feito o procedimento, não sei. Ok. Mas de certeza que esses acordos implicam que eles também têm que pagar um bocado à JP Morgan para fazer isso. Provavelmente, é- mas nota-se nas contas deles que eles têm sensibilidade ao aumento das taxas de juros positiva. Meus senhores, vamos passar à frente. O Diogo tinha um tema e agora, entretanto, Foi este, não é? entusiasmou-se com a de Giro e fez-nos aqui um pitch da de Giro, que foi muito bom, porque assim já ficamos a conhecer um bocadinho mais da de Giro e a mim, pelo menos, já conseguiste criar-me aqui vontade de ir olhar para ela com um bocadinho mais de atenção, até porque eu sou cliente da de Giro e gosto muito e feliz. Já lá não vou há muito tempo, que é para não ver este desastre dos últimos meses, mas gosto muito da de Giro. Vamos saber qual é o tema do nosso bom Gonçalo Garcia. Qual é o teu Bora lá. tema, Gonçalo? O meu tema são... talvez é um tema repetido, mas tentar aqui tirar mais sumo. São empresas duradouras. E pegando um bocadinho da história do Morgan Housel, que contou sobre o Buffett, aliás, que o Diogo nos contou que o Housel escreveu, que basicamente nos devemos focar no que não muda. Uhum. E focar no que não muda é focar-nos no que é duradouro, e eu venho falar um bocadinho sobre quais as empresas considero que assim seja. Eu acho que já que tens a bola nos pés, podes prosseguir para golo. Vamos embora. E não queres dizer qual é que é o teu tema? O meu tema é um problema da sobreindexação e hoje é um mix, porque depois eu passo para outro que são os chamados paraquedas dourados dos CEOs, que são basicamente as indenizações a que os CEOs e as equipas de gestão têm direito quando alguém adquire a empresa deles por completo e os despede. E, portanto, são dois temas que se relacionam um ao outro, mas já lá vamos-te ouvir primeiro com as empresas duradouras. E agora tínhamos um jingle. Qualquer coisa assim. Essa expressão é espetacular. Golden Parachutes, paraquedas dourados, não é? É mesmo, mandam-te fora do avião, mas tu vais com paraquedas dourado. É muito visual e é muito, muito gira. Então, empresas duradouras. Eu não sei se já falei aqui, mas no livro do Antifrágil, o Taleb dá-nos um modelo mental como estimar o quão duradoura é uma empresa. E quando não temos mais informação, a melhor estimativa para o tempo que a empresa vai existir é o tempo que já passou sobre a fundação, desde a sua fundação. Isto porquê? Sim, continua. Sem sabermos mais nada, e se escolhemos uma empresa ao caso, é mais provável que esta esteja mais ou menos no meio da sua existência do que no seu início ou no seu final. Isto é igualmente válido para empresas que acabaram de ser fundadas. Porque se pensarmos, a maioria das empresas dos novos negócios, a maioria dos novos negócios acaba por fechar rapidamente. Portanto, mesmo empresas que abriram há 6 meses, a melhor estimativa, sem ter mais informação, claro, é que só durem mais 6 meses. Agora, uma empresa que já existe há 100 anos e continua a ser rentável, não tem... Portanto, sem termos mais informação, não é? Se soubermos que está num negócio em declínio secular, altamente endividada, obviamente não achamos que vai existir mais 100 anos, mas sem ter mais informação e assumindo que a empresa não mudou muito, a melhor estimativa seria mais 100 anos. Tu disseste, isso é não é uma lei, mas é. Isso há um termo, há um termo dado a isso que é. Agora não me estou a lembrar do nome. Que é se uma coisa existe. Tipo, a probabilidade de uma coisa existir. Se uma coisa existe há X anos, a probabilidade de existir mais X é tipo 50%. Ou seja, se uma coisa só tem um dia, não é? É pouco provável que ela dure 10 anos. Mas se uma coisa tem 10 anos, é muito mais provável que ela dure os próximos 10 anos. E há uma fórmula que não é real, não é? Mas há um termo que se dá a isto que agora não me estou a lembrar. Lei de. Aí, eu já não sei. Mas pronto, desculpa, Gonçalo, continua. Vou procurar e já digo. Não faz Isso mal. é interessante, porque eu lembrei-me já agora, lembrei-me de Occam's Razor, que é um princípio filosófico que diz que normalmente
tudo o resto igual, a explicação mais simples é normalmente a melhor. E eu estava a pensar, e isto não tem exatamente a ver com o que estavas a dizer, mas lembrei-me de um paralelismo. Estava a pensar quão válido será isso que tu acabaste de dizer. Faz sentido, depois de explicares, faz sentido hum, empiricamente, mas gostava de ver se há uma base científica para afirmar isso. Onde não faz sentido de todo é olharmos, em aplicarmos este modelo mental para seres orgânicos, ou seres vivos, não é? Yeah, yeah. Pá, porque tu sabes, se encontrares uma pessoa, mas aí já sabes mais informação, mas se encontrares uma pessoa com 100 anos, pá, não podes assumir que ela vai durar mais 100 anos, não é? Não, isso sim, mas isto só funciona para questões culturais ou de sociedade, não é? Que é do género. Isso. É mais provável que a Bíblia continue a existir daqui a 10 anos do que qualquer livro que é escrito agora, não é? Yeah. Provavelmente a maior parte deles vai ficar no caminho. Ou uma música, não é? É mais provável que se continue a ouvir Beatles daqui a 50 anos do que se continue a ouvir a Anitta, não é? Neste momento, ok? Não quer dizer que, pronto, mas porquê? Porque lá está, os Beatles já perdurou gerações por gerações, não é? Portanto, é uma coisa que já está mais cimentada na cultura, não é? E que é muito mais fácil tem muito mais força para continuar a perdurar. Um, e isso tem um termo técnico, agora não me Exatamente. lembro. É curioso, este modelo mental aplica-se fortemente em termos culturais também. É algo que está muito enraizado na sociedade há muito tempo, já passou várias gerações e é provável que assim continue, não é? Curioso, é um bom ponto de vista também. E isto leva-me à pergunta que eu gostava de fazer a vocês os dois, usando este modelo mental e não só, até talvez seria mais giro usarem outros, quais as empresas do vosso portfólio que considerem as mais duradouras? As mais duradouras. Eu acho que talvez, pensando assim, é o olho, talvez a Very Plastics, que é a maior produtora de embalagens de plástico do mundo. Porque, É boa questão. porque agora a história é, nós achamos que o plástico está a diminuir, mas na verdade não está, está a aumentar a quantidade de embalagens, apesar de estarem a reduzir o plástico de cada uma, o mundo está a desenvolver-se e os países que estão a desenvolver-se estão a usar mais plástico. Portanto, à partida vai-se continuar a usar plástico durante muito tempo e se há empresa que se vai saber adaptar-se a novos tipos de plástico, biodegradáveis, etc., será a maior do mundo, que será esta que tem dinheiro para investir nesse desenvolvimento. Uh, essa parece-me assim uma sólida, o que não quer dizer que eu vá ter bons retornos, são coisas diferentes, eu acho que tu vais pegar nesse ponto, Gonçalo. Exato. Uhum. Seria uma que me estou a lembrar agora de momento, que acredito que daqui a 50 anos continua aí a Very Plastics. Continua aí, sim. Sim. Vês a sociedade, mesmo com estas questões de cuidado ambiental e afins, a usar plástico daqui a 50 anos. Sim, especialmente porque tu tens que encontrar soluções, muitas vezes dentro do plástico ou paralelas, e estes tipos são as primeiras pessoas a entender isso e a criá-lo, tipo a Philip Morris a criar os IQOS, os cigarros eletrónicos, estás a ver? São as pessoas que estão em melhor posição para comprar as pequeninas que descobrem qualquer coisa, ou inventam uma tecnologia nova, ou para otimizar sistemas e tal. Eu acho que a transformação também vem dentro da indústria. Acho eu. Vamos ver. Eu, se pudesse, fazia essa aposta, não? Se daqui a 50 anos continuaremos a usar produtos de plástico na maior parte das coisas, eu apostaria que sim. Apostarias que sim, claro. Com uma nuance que não tem que ser igual aos plásticos de agora, não é? Porque os plásticos é uma área super diversa e que tem sofrido imensas evoluções, e o que tu consegues fazer com os polímeros, não é? Que pode mudar muito, mas que derivados de petróleo, né? Por assim dizer, polímeros derivados de petróleo, vamos continuar a usar nos próximos 50 anos. E é curioso que menciones que pode não ser o mesmo tipo de plástico, ou pode ter características bastante diferentes, e o mesmo é válido para uma empresa que também considero ser bastante duradoura no meu portfólio, a Vidrala, que em vez de fazer plástico faz embalagens de vidro, e mesmo o vidro tem mudado bastante nos últimos tempos. Nós às vezes não percebemos, mas o peso médio das garrafas nos últimos 15 anos caiu 40%. Uau! Exato, porque
com o avanço da tecnologia, o mesmo vidro pode ser igualmente resistente e mais leve. O que é bastante curioso. E uma das vantagens competitivas que faz com que seja um mercado regional é o peso do vidro. Isto levado ao extremo, se o vidro ficar tão leve como o plástico, as vantagens competitivas alteram-se de tal forma que acaba Exato. por não ser tão bom Isso é mau para a vidrala. Seria Ou mau para a mau vidrala, sim. para todas elas, não é para a vidrala, para todas É, elas. exatamente. Acaba com os monopólios regionais e tens muito mais concorrência internacional ou intercontinental. Pode ser eventualmente mau, sim. Porque ao certo, Se é mais leve, os custos de transporte diminuem. mas a Exato. cena é Portanto, essa, mas o plástico é mais leve e ainda assim continua a ter monopólios regionais. Tipo, está montes de fábricas de embalagens de plástico em Portugal, em todo o lado, porque o plástico, por ter muito ar, imagina uma embalagem de amaciador da roupa, por ter muito ar, é muito leve, mas não viaja bem, Ok. porque ocupa muito espaço o ar. Apesar daquilo, eu acho que aquilo poder ir tudo compactado sem ar, em alguns casos, eu acho, não em eu acho que, todos. eu acho que o plástico é um termo muito vago, né? Lá está, tu tens milhares de. Pá, se estiveres a falar de tubos de PVC, também é plástico e Mas aquilo é Claro, mas eu neste estou a caso dizer, reutilizado. é plástico de embalagens, eu estou a dizer o não é? plástico de embalagens que não encolhe, ou seja, que tens ar dentro, ok? Ele não consegue viajar muito bem. Porque, olha, agora estava aqui a ver isto, por exemplo, isto, não sei se dá para ver, isto é plástico, ok? Isto não viaja bem porque a maior parte é ar, a maior parte do volume disto é ar. Portanto, tem que haver uma fábrica aqui relativamente próxima, outra fábrica relativamente próxima de Barcelona, etc, etc, por aí fora. Portanto, por menos material que ele tenha. E eu acho que as garrafas de vidro são a mesma coisa, uma grande porcentagem do volume é ar, mesmo que Exatamente. o vidro depois venha a ser fininho. Sem dúvida, é um bom ponto. Para além de grande parte ser ar e não podia ser comprimido, obviamente, senão parte-se todo, um, ainda tinha a agravante de ser muito pesado, não é? Principalmente em comparação com o plástico. Não é? Isso ainda tornava as fábricas mais, o negócio que uma fábrica podia gerir bastante mais localizado. Portanto, mas sim, a questão do ar e fins ainda dificilmente, mesmo que o peso de uma garrafa de vidro caia mais 40% nos próximos 10 anos, a fábrica aqui na Marinha Grande vai conseguir vender para fazer vinhos na Austrália. Não, dificilmente. E outras empresas no meu portfólio, epá, a Vidrala seria uma delas, uma centenária também seria a Corticeira Amorim, e pá, desde há muito tempo há ameaças de rolhas alternativas, como rolhas de plásticos, rolhas de metal e afins. Mas lá está, por cultura, principalmente na Europa, as pessoas acabam por valorizar bastante ter uma rolha de cortiça e atribuir o que é um produto quase premium. O acto de sacar uma rolha acaba por ser um evento por si só. E outra que eu tinha pensado seria, por exemplo, a Ferrari, uma marca histórica altamente forte que não precisa fazer publicidade para além dos gastos que eles têm na Fórmula 1, é notável. Mas como estavas a dar pista, Manuel, realmente ser duradouro é apenas um dos fatores que contribuem para ser um bom investimento no longo prazo, mas não é um único fator. E tu estavas a dizer que o facto de deixares a Berry Global duradoura não se garante que seja um bom investimento. Porquê? Agora, espera aí, só um ponto. Alguém tem muito ruído por trás. Deve ser eu, És tu? desculpa. Ok. Sim. Quando eu não estiver a falar, eu ponho isto em mute. É isso. Qual era a tua pergunta? Desculpa, só que eu estava distraído com o ruído. Desculpa. Um, a minha pergunta era, olhando para a Berry Global, tu Uhum, estavas a dizer que vês claramente que é uma empresa duradoura e que isso não garante retornos futuros. uhum. Sim, No porque podem entanto, eventualmente. sim, diz, continua, desculpa. assim, havia outros fatores que seriam importantes considerar. Quais eram esses fatores que tinhas em mente quando olhavas para a Berry? Barata, capaz de gerar muito cash, e cash mesmo, free cash flow. Aqui agora com a inflação a coisa treme um bocadinho, é um bocadinho diferente. Mas acima de tudo barata,
capaz de gerar muito cash e com o CEO a dizer, depois dali emendar a mão em várias coisas, porque ouviu muitas pessoas diferentes a dar-lhe várias dicas de alocação de capital. Primeiro era dividendos, quando devia claramente recomprar ações, e depois sim assumiu que tinha que recomprar ações à séria. Mas o mercado achou que isto não era muito claro, porque eles fizeram várias tentativas, várias estratégias, e agora nomearam um comitê de alocação de capital. Eu normalmente, quando isto acontece, fico logo de pé atrás, tipo, é preciso um comitê para decidir o que vão fazer com o capital. Portanto, há claramente ameaças. Por exemplo, eles dificilmente também vão conseguir melhorar margens, por exemplo. Pá, as fábricas estão todas altamente otimizadas e têm, sei lá, eu agora vou inventar 200 fábricas pelo mundo todo, porque vão comprando pequeninas e tudo aquilo, e dificilmente vão conseguir otimizar 200 fábricas para as margens subirem por aí acima, não é? Eles vão estar sempre dependentes de muito mais do preço da matéria-prima e do gás e por aí fora, que é como que se faz os plásticos, do que de outra coisa. Mas algo que está barato e se recomprarem ações é excelente. Seria exatamente dois dos três pontos que eu trazia também. Os outros fatores, na minha opinião, olha, já agora, eu inspirei-me parcialmente num tweet do John Huber, portanto, é exatamente a discutir estes temas, e ele também refere que as outras coisas a ter em atenção seria a qualidade, o retorno sobre os capitais próprios, a alocação de capital, o reinvestir isto a retornos atrativos, ou recompra de ações ou dividendos, e por último o valor a que está a ação, ou Preço. quer seja um múltiplo, ou o que seja. É. Mas Diogo, acabaste por não dar nenhum exemplo dos teus É tens alguma interessante, coisa? meu. É interessante que eu não tenho empresa, a maior parte das minhas empresas não são. Eu estava a analisar, a empresa mais antiga que eu tenho no portfólio, por acaso, é a Farfetch, a seguradora, porque é de 51. Pronto, já A essa. corretora. Não, 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 Seguradora, ok, não, ok, ok, seguradora, ok. a Fairfax Yeah, do Canadá, sim. que é de 1951, já é bastante antigo. Quer dizer, eu também tenho Berkshire, tenho um bocadinho de Berkshire, essa ainda é Tens mais antiga. Berkshire? Muito bem. Tem ali Tenho, mas uma é. ação da classe A, não é? Só uma ação, não é? É só para poder ir lá votar. Um, mas tirando isso, a maior parte das empresas que eu tenho, efetivamente, não são como o Terry Smith diz, gosta de investir em empresas tipo Brown-Forman, não é? Que uma empresa de bebidas alcoólicas que sobreviveu à lei da seca em 1890, o que é que é? Eu não tenho assim empresas muito antigas. A maior parte das minhas empresas pá, quando eu digo muito antigas, imagina, têm pá, aí um tempo médio de 20, 30 anos, as empresas do meu portfólio. Também é muito virado para tech, portanto, O que não quer dizer que uh, não sejam empresas duradouras, não é? Pelo menos tens de uh, usar outro modelo mental. sim, 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 sim. Por exemplo, tenho Salesforce, que é de 2008, acho eu. Pá, portanto, não por acaso não tenho a certeza. Acho que foi na crise de 2008. Deixa lá só confirmar. Portanto, não é uma empresa muito antiga. Não, por acaso não, é de 99. É das .com, do Crashers.com. Pá, portanto, é uma empresa com 22 anos, estás a ver? Tipo, lá está. Eu tenho muitas empresas assim deste género, pá, mas eu claramente acredito que a Salesforce daqui a 20 anos 20 está anos cá. está É, cá, dentro do mundo das tech, porque não é como. Uma coisa é empresas, por exemplo, de consumo viradas para B2C, tipo para consumidores, outra coisa tipo, é uma empresa como a Salesforce que é altamente sticky para o mundo empresarial e, tipo, e presta vários serviços, eles já não têm só um software que vendem, têm uma data deles e pronto, e tem muitas assim deste género. Mas é tudo muito, o meu portfólio é todo muito recente. recente, sim. Ou de coisas de, pá, ali eu diria que a idade média está nos 20 anos das empresas do meu portfólio. O que pode ser Engraçado. bom ou mau. Ou seja, são empresas que ainda estão numa rampa ascendente. Não, mas sim, mas não tenho assim nada de tipo Coca-Colas ou Brown-Formans com mais de 100 anos. Por acaso não tenho.
E tu, Gonçalo? Sim, eu já tinha falado tenho obviamente Berkshire também, tinha falado da Federal e da Coliseira Amorim, tenho Exor com a exposição à Ferrari. Uma que eu acho que é altamente duradoura, e apesar de não ser uma empresa centenária, é a Microsoft. Eu acho que muito dificilmente nas próximas décadas será completamente substituível na nossa vida. É como a Microsoft aumenta ao mesmo nível do Salesforce. Aliás, é o grande competidor, é uma escala muito mais pequenina. Mas é o grande competidor do software empresarial, que é 1000 vezes mais sticky do que uma coisa tipo Google ou uma coisa tipo Facebook. Lá está, no Facebook eu consigo imaginar um mundo em que as aplicações do Facebook não existem daqui a 10 ou 15 anos. Para por falar nisso, agora que não comentámos ao início, anda aí muita gente com esta história da inteligência artificial e de fazer perguntas à inteligência artificial e o Gonçalo é um deles. Aquilo é do Facebook? Não. É da Meta? É de Não, quem? é da OpenAI. Ok. Não é de nenhuma, não é de nenhuma. Mas alguém no outro dia estava a partilhar, acho eu, alguma coisa que era da Meta, não tenho a certeza, ou então era mesmo a OpenAI, e estava a pedir, faz-me, e eu fiquei a pensar nisso porque eu vou para a Índia em janeiro, e estava a pensar, e o tipo estava a publicar, faz-me um roteiro, fez esta pergunta à inteligência artificial, faz-me um roteiro, já não lembro qual era o sítio, mas por exemplo, de Lisboa a Barcelona, para provar os melhores vinhos tintos de Toriga Nacional. E a inteligência artificial e quase imediatamente dá-te um itinerário com tudo, onde comer, onde dormir, etc, etc, exatamente com base nessas premissas. E o tipo estava a dizer, eu agora consigo ver o mote do Google a ir ao ar. Eu- Epá, eu não acredito, mas sim. Eu, 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 mas eu, eu- eu acho que sei o Twitter que estás a falar. Foi um tipo que perguntou como é que isto se chama? ChatGPT, como isto se chama? E perguntou, faz um roteiro no Japão Era no para Japão, já. comer o melhor ramen durante 15 dias. Era isso. E aquilo faz logo uma coisa detalhada, e o argumento dele é que, pá, para ter este nível de detalhe, eu teria de fazer, passar pelo menos uma hora com várias pesquisas no Google, a visitar vários sites para ter este nível de detalhe, e isto poupou-me imenso tempo. Era o argumento dele. Portanto, conseguia ver. O mote do uh, Google a ser erudido, devagarinho. Parte do modo do Google a ser erudito devagarinho. Por outro lado, tu precisas saber como é que chegas a estes sítios, não é? Portanto, pelo menos Google Maps há de ter de usar. Sim, mas pouco a pouco, sei lá, podem aparecer outras coisas melhores. Mas sim, como apareceu esta, depois pode aparecer outra dentro do WhatsApp, ou dentro de, não sei, de outra coisa qualquer que estejas a usar. Eu no meu ponto de vista, eu acho que não é inteiramente substituível. Eu acho que é um bom complemento. Um, pá, e quando olhamos, por exemplo, para outros motores de busca como a DuckDuckGo ou o Bing ou afins, pá, aquilo não é materialmente diferente da Google, e pá, não tem sido grande, A grande cena é ameaça. se não há outra ferramenta que possa semi-substituir e ires ao motor de busca. Se tu fizeres esta pergunta no WhatsApp, imagina que o gajo fez do ramen no Japão e o WhatsApp te responder, tudo bem, depois tens que ir ao Google procurar Maps, mas se calhar depois também vai haver outra coisa que não é o Maps e outra história. Estás a ver? Tu nem sequer precisas de sair do WhatsApp ou de outra coisa qualquer e não precisas de ir, ou seja, outra ferramenta poder dar-te isto. Estás a ver? É. Sim, Ou estás no Uber e não precisa, quero ir de Uber a ver, sei lá, o ponto 25 de Abril e o gajo faz-te o trajeto. Estás a ver? Outras ferramentas que permitam não ir ao Google. Basicamente é isso. sem dúvida. Eu acho que pode ser uma ameaça para algumas pesquisas, e seria algumas pesquisas que normalmente fazias no Google e fazeres aí, mas uma ameaça mais forte em relação a isso, e coisas que dão bastante dinheiro, é a publicidade na Amazon, ou as pesquisas que fazes na Amazon por produtos. Em vez de procurares um relógio no Google, que estás a pensar em comprar, vais à Amazon, porque faço certeza que vais pedir à Amazon, portanto nem sequer passas pelo Google. E, no meu ponto de vista, para o tipo de publicidade que realmente dá dinheiro à Google, a Amazon é um concorrente muito mais forte do que seria este sistema de inteligência artificial.
para, para coisas mais académicas, que na verdade acabam por não dar grande dinheiro em termos de publicidade, e provavelmente este tipo de sistema já acaba por tirar bastantes pesquisas. Há muitos, no Twitter, há muita gente a pôr pesquisas de código no chat e alguém escreve, faz-me um código que faça esta função rapidamente. E eles dizem que aquilo é muito melhor do que procurar no Google ou no GitHub ou o que seja, é muito mais rápido a ajudar a preencher código. Mas este tipo de pesquisas não dão dinheiro, portanto, não há nada não há publicidade por trás. Sim, mas dão dinheiro em produtividade, mas sim, I- mas não é ima- direto. Imagina, eu já uso uma cena. Aliás, já falámos aqui do GitHub Copilot para programar. E o GitHub Copilot usa o que está por trás daquele chat. Aquele chat é só uma interface, não é? Aquilo usa um algoritmo que se chama o GPT-3. O GitHub Copilot que eu uso para programar já vai buscar a mesma coisa que aquele chat usa, não é? Para dar as respostas. Eu acho que aquilo vai ter uma data de aplicações, mas não é o mesmo tipo de pesquisa que tu pesquisas na Google. Tu, quando vais fazer uma pesquisa à Google, não é. Tu não vais perguntar aquelas questões. Tu não vais perguntar ao Google. Imagina que eu sinto que aquilo é muito mais prático para lá está, para tu fazeres coisas do género. Olha, escreve-me aí uma coisa deste género. Ou como é que eu faço não sei o quê. E é uma pergunta muito específica, como quase um complemento de produtividade para as áreas, para as diversas áreas, do que estar à procura do que ser uma coisa de search, não é? De qual é que é o melhor restaurante? Aliás, nem podes fazer esse tipo de perguntas neste momento porque ele não tem acesso à net. Mas podia perguntar tipo, onde é que eu posso ir a um italiano agora em Lisboa? Tipo, ele não te vai responder, não é? Que é o que o pessoal faz no Google. Tipo, imagina, restaurantes na zona, pá, não estou, apetece-me comer, não sei o que é aqui. Portanto, são coisas complementares, na minha opinião, e que não tem nada a ver. Nessa ideia também, e estás num sítio novo e procurares um restaurante que gostes à tua volta, um forte concorrente da Google que muita gente não se apercebe é o Instagram. Porque é a forma de descobrir, é uma forma muito boa de descobrir os restaurantes que tendes a gostar, principalmente se alguém que tu segues já lá foi. Que é muito mais tailor-made do que uma pesquisa no Google Maps ou no Google. Mas como é que funciona? Tipo, tu dizes tens... aqui à volta, quero restaurantes. Sim, há de ter um hashtag restaurantes Lisboa e depois tu vês. Não... Ok. Mas tu dizes que podia ser, mas ainda não é isso? Mas já é. Tu podes ver quais são os restaurantes mais trending ou tipo. Ok. Não, mas estava a pensar especificamente, consegues ver à tua volta, dizer aqui no bairro quero. Não. Mas era uma ideia potencial que poderia ser que eu veria com uma ameaça maior do que um teste a fazer seria isso. Seria perguntar, mas tu não podemos, não é? Ele não responde. Se perguntarmos, diz-me um restaurante bom em Lisboa para comer hoje. Ele não responde. Responde, não sei. Não sei. Eu não, acho que não, porque ele não tem acesso à internet, não é? Ele não, ou seja, esse tipo de pesquisas, o chat, imagina, ele não te pode procurar coisas na internet. Espera, que eu perdi aqui um bocadinho. Está bem, isso. Ok. Mas o Google pode fazer isso. Claro, estou a dizer é este, Ok. o GPT. Ok. Olha, where can I eat good Chinese in Lisbon? Ele não vai conseguir responder. Ele vai me dizer I'm sorry, lá está. I'm sorry, but I am a large language model trained, não sei o quê. I do not have access to information about specific restaurants in Lisbon. Está bem, isso é agora. Outros haverão. Mas isso também te digo que também te faça advogado do diabo, porque tu achas que a Google não tem Yeah. esse tipo de inteligência artificial na empresa, tipo a este Yeah. nível? Sim, Pá, tens razão. Até há uns tempos houve alguém que publicou a foto de uma interação com o chat da Google, em que o chat estava a convencer que o usuário que tinha consciência. Era o gajo que foi despedido, o Yeah. engenheiro, o próprio engenheiro da Google. Olha, agora aqui Bom, em relação, só um complemento em relação a comissões e brokers e bancos.
estava a fazer uma experiência só porque sim, a ver quanto é que me custava, estava a custar comprar umas ações. Eu sou caixa, através da caixa, numa bolsa alemã de Frankfurt. Pá, e simulei os custos da operação e eles estão-me a cobrar 72 euros de comissão, Pô, mais 3,90 € de imposto de selo. E eu, se comprar pela de Giro, por exemplo, pago 5 euros, ou pela Interactive Brokers. É tipo, é 90% a menos do que através da Caixa, por exemplo. que Pá, exagero. é um absurdo. É um absurdo. É surreal, é mesmo surreal. Gonçalo, vamos a isso. Vamos, outro exemplo interessante de empresas duradouras que não são necessariamente empresas de qualidade são exatamente os bancos. E os bancos europeus têm sido um ótimo exemplo disso. E os bancos são altamente duradouros. Nós às vezes pensamos que não, dado todos os escândalos que existem, mas mesmo olhando para o BES. O BES foi nacionalizado em 75. Eu fui ver a notícia e basicamente o BES foi nacionalizado quando o Conselho da Revolução decidiu a nacionalização de todos os bancos em Portugal. Todos. Eles depois lá meteram algumas exceções, como, por exemplo, algumas filiais estrangeiras eles não iam nacionalizar, nem algumas caixas de depósitos regionais. Qualquer das formas, o Banco BES foi nacionalizado em 75, depois foi privatizado uns anos mais tarde, depois finalmente implodiu em 2014, mas aos dias de hoje ainda continua sob a forma de novo banco. Ainda é um banco bastante relevante em Portugal. O retorno acionista é que já não foi tão duradouro como o próprio banco. E nem todas as empresas duradouras também são a melhor proposta de valor, porque o preço importa sempre. E o exemplo que o John Uber dá é o exemplo da Disney, que tem propriedade intelectual altamente duradoura. Um Rei Leão foi relevante há 20 anos e será relevante daqui a 20 anos quando tivermos a ver com os nossos netos, ou daqui a 50 anos. Por outro lado, esta resiliência até já foi testada, ou severamente testada, durante o Covid, mas com o preço que atingiu digamos, depois do Covid, em 2021, mais do que refletia este nível de resiliência da propriedade intelectual, e tinha expectativas talvez difíceis de atingir para o negócio da Disney. Portanto, lá está, em jeito de resumo, interessa a durabilidade de uma empresa, mas também interessa a sua qualidade, nomeadamente os retornos que a empresa tem, a sua alocação de capital, o que é que a gestão faz com o excesso de capital que tem, e, sobretudo, e nunca esquecer, interessa o preço a que compramos estas empresas. E se estiveres mesmo pelo longo prazo, o que interessa mais o retorno sobre o capital do que o preço, de acordo com alguns apologistas do longo prazo e da qualidade. Sabem qual é que é o retorno sobre o capital da Giro? Gira à volta de 60%. Os gajos não precisam de capital, não é? Aquilo é... Agora precisa um bocadinho. Agora, Yeah. sim. Mas sim, mas pouco, não... precisa muito pouco mas capital. Acho que muito pouco. eles está no comunicado quanto é que precisavam, para 60 milhões, não é? Para o banco. Yeah. Pá, que não é nada, não é? Portanto, aquilo... Sim, se geram, estavas a dizer 100 milhões por ano? Yeah. Aí vês que tens 110%, mas acho que eles com esta injeção de 50 milhões, eles ficaram com 180 milhões no banco. Okay. De reservas. Portanto, eles têm 180 milhões de capital e geram 100 milhões ao ano. Portanto, é 60% de retorno sobre o capital. Não parece mal. Parece mal. Queres dizer, Manuel? Vamos a isso, força. vamos a isso. Vai. Vamos a isso. Força, mas podes concluir, Diogo. Não, estava a pensar, é mais uma das coisas boas deste tipo de empresas, que é a não necessidade. O facto de ser um banco obriga que o crescimento tenhas que reservar qualquer coisa, não é? Yeah.
mas é a fraca necessidade de capital incremental para crescer. Se conseguires crescer, ah, tu não precisas de muito capital. Em parte é quase uma empresa de software, não é? Que tem um custo fixo, não é? E tem uma alavancagem operacional quase infinita. Não lhes custa mais nada ter mais 1 milhão de clientes, não é? Tens aí o capital regulatório e pode ficar mais exigente. Yeah. Nos bancos, os bancos têm sido, nas últimas décadas, foram maus investimentos em Portugal ou na Europa, não só pelo contexto económico, mas também porque os resíduos de capital aumentaram fortemente. Há 15 anos atrás, um Banco Inter conseguia gerar retornos sobre o capital de 25% e só tinha 6% de core tier 1 em relação aos ativos. Portanto, e agora precisa ter 12%, e surpresa das surpresas, só gera cerca de 10, 11% de retorno sobre o capital. Portanto, faz bastante diferença o contexto regulatório, e que no caso dos brokers poderá alterar se houver algum escândalo ou assim, e forçar os brokers a terem mais capital para fazer face a escândalos. Bom, malta, vamos passar ao próximo tema. Bora. Vamos a isso. O problema da sobreindexação. Um dos problemas da sobreindexação, já falámos aqui, e este senhor no Twitter diz-nos que é a falha em responsabilizar a equipa de gestão. Basicamente, os investidores ativos, nós os três e mais uns quantos, nós precificamos as ações com base nos fundamentais da empresa. E isto é fluido, obviamente, mas ali dentro de um intervalo nós achamos que a empresa vale. Assumindo que os incentivos e que a compensação da equipa de gestão estão ligados ao preço das ações, que às vezes não estão, muitas vezes estão, é preciso essa precificação ou precificação ativa para recompensar ou punir a equipa de gestão pela sua performance. E os fundos indexados não têm essa capacidade. Eles decidem comprar com base em regras quantitativas, e isto, indexação, e o mesmo se poderá dizer, suponho eu, parece-me a mim, de qualquer estratégia quantitativa que não tenha em consideração a qualidade do management. Digo eu. Se calhar não, porque há estratégias quantitativas que podem focar, por exemplo, no retorno sobre o capital, e isto diz também sobre a qualidade do management. Mas um fundo, um índice normalmente é simplesmente pesado por market cap ou assim, e mais nada. Compra, por exemplo, os 500 maiores empresas e pouco mais. Portanto, os fundos indexados deixam os gestores safar-se sem lhes dar a recompensa ou sem os punir consoante o trabalho deles. Portanto, reduz a responsabilização do mercado. Isto é um tema interessante que eu nunca tinha pensado. Portanto, diz-nos este senhor que o investimento ativo é necessário não só para batermos os retornos dos índices, que é aquilo que andamos para aqui a tentar fazer. Ultimamente, se viram, também há um gráfico porreiro a passar no Twitter, que é os investidores no Facebook, no IPO, estão a perder dinheiro em relação ao índice desde agora há pouco tempo, dos meses atrás, neste último ano. Tiveram a ganhar dinheiro em relação ao índice durante os anos todos que o Facebook esteve aí, e agora não. Portanto, o investimento ativo não é só necessário para batermos os retornos dos índices, mas também para criar um mercado financeiro justamente precificado e responsabilizante. Isto é um ponto interessante. O Gonçalo respondeu-me no chat que já me vais dizer o quê. Eu lembrei-me de mais alguns contrapontos a isto. Nem toda a gente investe ativamente, e também há umas respostas no thread, que investe ativamente, pensa no management, não é? A análise técnica normalmente não está nem aí para a qualidade do management. E eventualmente, se o preço for demasiado diferente do valor, e se a ação se tornar demasiado barata, à partida, teoricamente, aparecerá alguém que reduz esse gap, não é? Um ativista ou alguém que quer comprar, além há bocado falávamos de Giro, que quer comprar a empresa toda. Portanto, existe aqui esse ponto. Os pontos que tu puseste, Gonçalo, quais foram? Se bem percebi, o Twitter que tinhas posto dizia. Só um segundo.
Peço desculpa. Um, segundo percebi, ele apontava como o aumento da gestão passiva como o fator de desresponsabilização do management. Depois podes escutar esta parte. Estás ela muito bem. Bora lá? Então, segundo o que eu percebi, o tweet que partilhaste connosco, diz que a gestão passiva pode desresponsabilizar a gestão, porque muita da sua compensação é feita em benchmarking em relação às outras empresas. Ora, se não há gestão ativa a fazer esse benchmarking, ou a tornar esse benchmarking accountable, a gestão, basicamente, está a ser recompensada por nada, não é? Porque não há aqui um benchmarking. O meu ponto era que bastam poucos investidores, não sei bem quantos, obviamente, mas bastam poucos para que a indexação deixe de ser um tema que este tipo considerava. Porque se houver, lá está, muitas empresas incrivelmente baratas, há muito dinheiro para fazer e bastam um curto período de tempo para estes investidores fazerem um compounding brutal e mesmo sendo pequenos, tornam-se grandes. Eu acho que mais facilmente há um problema quando os preços, se a indexação levar a preços incrivelmente altos, porque normalmente estas arbitragens são mais difíceis de fazer, porque preços altos são mais voláteis, tornam o short mais caro e poderá tornar o short eventualmente ruinoso. Imagina que shortas alguma coisa como uma GameStop, que está obviamente cara, mas que pode ainda ficar mais cara e portanto pode limpar tudo. Mas era preciso haver muito, muito pouco gestão ativa para isso ser um tema e eu acho que estamos um bocadinho longe disso. Isso é um ponto porreiro. Se a indexação leva a que os preços fiquem mais altos ou mais baratos do que o valor. Eu estava a tender, quando estava a ler este tweet, para acreditar que levava a estar mais altos. Mas tu puseste aí a hipótese de estarem mais baixos. Pode ser mais baixo, por exemplo, quando uma ação é excluída de um índice, por que motivo seja, todos os investidores passivos vão ter que vender essa ação. E se não houver, do outro lado, investidores ativos a verem valor nessa ação. Porque mesmo ela já não está no índice. Desculpa? E ela já não vai estar no índice. Ela não está no índice, certo? Mas continua a ter valor. Imaginemos, assumindo que o valor dela é algo superior a zero. Algum valor há de ter. Portanto, se não há do outro lado ninguém a comprar, pode atingir um preço tolo. Ok, eu estava a pensar só nas que fazem parte do índice, mas isso também é um ponto da indexação, as que saem do índice. Ok, eu estava a pensar só naquelas que pertencem ao índice. Sim. Sim, é um bom ponto. A maior parte do investimento passivo é feito com índices, mas há muito investimento chamado passivo, que é uma forma de investimento ativo encapotado. Não é? Há fundos passivos que só investem em small cap. Há fundos passivos que só investem em tech. Isto é um fundo passivo, mas que já estás a tomar uma decisão ativa, mas é encapotado como fundo passivo. Mas vamos partir do princípio, aqui em relação ao management, que esses são todos passivos porque não têm em consideração o management, porque é difícil, é uma cena muito subjetiva teres em consideração o management. Não é uma coisa que, não é um crescimento de 10% ao ano de qualidade de management, tu não consegues perceber isso, não é? Não é assim tão linear. Portanto, vamos dizer que todas essas estratégias são passivas neste ponto específico de responsabilização do management. Pelo menos era assim que eu estava a pensar a ver a coisa. Depois, isto eu estava a ler também outra coisa que tu me mandaste, que eu te pedi para mandar porque eu só vi um bocadinho, só dá para ver um bocadinho da notícia ou do artigo do Matt Levine é na Bloomberg? Ele escreve para a Bloomberg. Que era sobre, obviamente, o Elon Musk, que está farto de falar sobre o Elon Musk e sobre estes Golden Parachutes, os paraquedas dourados, que eu achei que isto podia ligar em relação a responsabilização do management. E os paraquedas dourados são as indenizações quando os CEOs, quando alguém adquire uma empresa e tira o management lá, tira a equipa de gestão, são as indenizações a que os CEOs têm direito. E normalmente isso é visto com maus olhos porque os tipos vão-se embora e ganham uma pipa de massa, mais ou menos como no mundo do futebol,
e ganham uns milhões largos para se ir embora. E eu confesso que a minha opinião, eu nunca tinha pensado muito nisto, mas a minha opinião sempre foi parecida com isto. Tipo, então este tipo vai-se embora, faz mau trabalho, e ainda por cima ganha dinheiro em vez de pagar aos acionistas pelo mau trabalho que ele fez. Mas o Matt Levine oferece uma explicação diferente. E ele diz que é importante haver estas indenizações para os investidores, é importante para os investidores haver estas indenizações da equipa de gestão, porque os CEOs das empresas que têm má performance, normalmente, se não tivessem isto, o que é que eles iam querer? Iam querer continuar a ser os CEOs e a mandar ali na empresa para continuar a ganhar dinheiro. Obviamente, queriam proteger a sua posição, como acontece, por sinal, com muitos administradores. Quando há ativistas e tal, eles querem sempre manter o seu cargo de administrador, porque normalmente é um trabalho que dá menos trabalho do que um de CEO e ganha-se bem também. E então, no caso do Twitter, o CEO que, corrija-me a minha pronúncia, acho que eu nunca ouvi o nome dele dito, Agrawal, que é o nome dele, o lido, Agrawal, podia querer manter-se ali e fazer as neiras, mas na verdade ele lutou para que o Musk cumprisse a oferta de comprar o Twitter. Portanto, o Musk ofereceu-se para comprar o Twitter, depois voltou atrás e o Twitter veio: não, 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 tu comprometeste a comprar isto, agora vais-nos comprar. E foi obviamente o CEO que foi atrás, que deu, o CEO e a board, eventualmente, que foi atrás do Musk e para o tribunal: tu tens que comprar isto. Uh, Portanto, o Musk não queria comprar já, a equipa de gestão provavelmente não queria parar de mandar, não é? Porque senão não estava lá, já se tinha despedido, já se tinha ido embora. Mas isto é o ponto que faz o Matt Levine. Mas os acionistas queriam que o Twitter fosse comprado pelo Musk, porque ele deu um valor, deu um prémio alto, deu um valor mais alto do que aquele que estava as ações. Portanto, a indenização ao CEO acabou por funcionar no interesse dos acionistas, porque ele viu: ok, eu sair daqui vou ganhar uma pipa de massa. Portanto, deixa cá ir atrás desta compra e dizer ao Elon Musk que ele tem mesmo que comprar isto, eu ganho uma pipa de massa e os investidores, eu ouço os investidores, os acionistas que vão ganhar também dinheiro com isto, senão provavelmente nunca mais vão ver um valor destes pelas suas ações. É um ponto interessante. É um ponto interessante. Há uma distinção clara entre alinhar os incentivos, não é? De um CEO mau e alinhar os incentivos com os acionistas, que seria a sua saída, ou que tu pagas para ele sair, isso é alinhar incentivos, com o que seria justo socialmente, ou do ponto de vista social, como é que é aquilo que fazia confusão. Então este tipo fez um trabalho terrível, ainda é pago para sair, parece injusto, não é? Quando há tanta gente a fazer tão bom trabalho e nunca numa vida inteira vai receber tanto como este tipo recebe nesta indenização. São duas formas diferentes de olhar para o negócio e para o ponto da situação, mas sim, as duas fazem, pelo menos a mim me fazem sentido. É o problema das empresas hoje em dia, meu. É quem manda nisto. Que quem tem as melhores posições não são os acionistas, são os CEOs. A administração é que está bem na vida. O resto anda aí ah, com muita sorte e muito trabalho a tentar fazer dinheiro. E depois há muita crítica, não é? Do capital e da malta do capital, quando a melhor coisa do mundo é ser CEO, não é ser dono da empresa. CEO é quer perca, quer faça asneira, quer não faça, sai de lá. Olha, até no subprime, meu, diz-me quantos CEOs lá daqueles bancos todos, meu, foram presos e perderam o seu património. Não foi nenhum. Pá, eu acho que estou-me a lembrar de um que eu não tenho. O gajo da Lehman Brothers, acho que o Dick, não é? Dick Follen, ou como é que ele se chama? Acho que esse foi. Mas foi o único. Todos saíram de lá milionários, meu. Fizeram fraudes até dizer chega, aquilo foi tudo. Madoff também. Yeah, esse também. E, Mas e, e isso era mesmo que a gestor empresa do vá à fundo, não falência, era CEO. yeah. Sim, sim, não era administrador. Não, mas imagina, é verdade que há incentivos, não é? Eles têm stock options e performance associada, etc. Epá, mas na prática aquilo é. Os gajos ganham balúrdios, quer levem a empresa à falência ou quer não levem e não têm money in the game.
normalmente, tipo, dão-lhes essa percentagem como incentivo em vez de serem eles a comprar, não é? Até se fala muito agora, não é? No caso da Berkshire e do futuro novo CEO, não é? Isto é um pormenor técnico, mas ele vendeu uma posição que tinha, não é? Na Na parte Berkshire, na parte Hum, energética, yeah, e comprou do bolso dele, não é? Ações da Berkshire. yeah. Para E mostrar. muito provavelmente pagando impostos no processo. Exatamente. E poderia, por exemplo, ter sido feita aqui uma coisa de epá, nós emitimos aqui ações para te dar e Yeah. não sei, e há essa filosofia interna de isto não funciona assim e faz sentido tu teres money in the game, mas tem que ser do teu bolso a pôr lá, que é Yeah. Yeah. para ser o verdadeiro incentivo. Não é cá estes esquemas. E eu O, sou muito adepto disso. uma parte muito rápida, o Taleb fala deste tipo de antifragilidade como uma antifragilidade falsa, não é? Porque tu basicamente, a administração de algumas empresas, ou das empresas que estamos aqui a falar, são antifrágeis com a fragilidade dos acionistas. E Yeah. isto, no conceito dele, é uma antifragilidade muito hipócrita, não é? Provável, hipócrita. E que não é boa para a sociedade. Meus senhores, chegamos ao fim do nosso episódio. Pois é, nós não justificamos. Nós, semana passada, não fizemos episódio porque ninguém conseguiu orientar-se com horários, não conjugámos É mesmo verdade. os horários, a ver então se repete tanto isto. E vamos ter em breve, fiquem connosco, o rescaldo do ano e vamos confirmar se as nossas previsões estavam certas ou não. Isto mais lá para a frente, daqui a 2 ou 3 semanas, Olha, talvez. olha que a bolsa chinesa está em flecha, meu. Isto, se continuar assim, vai claramente bater o mercado americano. Temos 3 semanas, tudo pode acontecer. Fiquem connosco, não saiam daí, que nós voltamos já. Tchau, Até para a malta. semana, pessoal. Um abraço.